Olá pessoal, o meu nome é Henrique. Nesta videoaula eu gostaria de explicar o conceito de variância e desvio padrão e como calcular. Para isso, eu irei desenhar aqui duas coordenadas, x e y, e irei plotar alguns dados utilizando os pontos verde e irei traçar uma reta média. Pessoal, vocês podem ver aqui que alguns dados ficaram distantes com relação à reta média, já outros ficaram bem próximos. Novamente, outros ficaram distantes e outros ficaram bem próximos. E teve até aqueles que ficaram em cima da reta média. Pessoal, o desvio padrão é a dispersão, é a distância dos dados com relação à reta média, o quanto os dados estão espalhados com relação à reta média. Tá? Reta média é essa representada aqui na cor vermelha. Então, ou seja, pessoal, quando é que a variância, aliás, quando é que o desvio padrão e também a variância, pessoal, vai ser alta? Vai ser alta, pessoal, quando os dados estiverem bem distantes, bem dispersos com relação à média. Ou seja, nesse caso a gente vai ter uma dispersão muito alta com relação aos pontos azuis. O ao contrário também é válido. Ou seja, botarei aqui pontos verdes e desenharei a reta média bem aqui. Nessa situação, todos os pontos pertencem à reta média em vermelho, ou seja, a dispersão é zero, ou seja, a média representa todos os dados da nossa tabela. Não há nenhuma dispersão. Dessa forma, o desvio padrão e a variância é zero. Bem, entendido isso, vocês percebem que, e na verdade eu quero deixar bem claro, que o desvio padrão e a variância, pessoal, em termos de conceito, são as mesmas coisas. Ou seja, ambas medem o quanto os dados estão dispersos com relação à média. Mas então, qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que se a gente tivesse medido distância em metros, o desvio padrão seria em metros. No entanto, a variância seria em metros quadrados. Bem, a gente consegue imaginar, mais ou menos, a dispersão em metros. Ah, tal item medido ficou com x metros dispersos. O desvio padrão de tal coisa ficou x metros. Então a gente consegue ter uma noção. Porém, se a gente falar, tal teste, tal bateria aí de medidas ficou x metro quadrado distante. X metro quadrado disperso, aliás. Vocês não iam conseguir imaginar, ou iriam conseguir imaginar com muita dificuldade. Por isso que se converte, sempre passa de variância para o desvio padrão, visto que é muito mais claro, é muito mais fácil de enxergar, de entender, de imaginar o quanto foi a dispersão dos dados. Então, é apenas isso. Isso é a diferença, a unidade de medida, desvio padrão e variância. A diferença é a unidade de medida, porém os conceitos são iguais, ou seja, ambos medem a dispersão dos dados com relação à reta média, certo? Esse é o conceito que nós temos que ter para a gente entender agora o nosso cálculo de variância e depois desvio padrão. Então, tomei a liberdade aqui de selecionar alguns dados, na qual irei colocar aqui, vai ser 2, 6, 8 e 12. Aqui do lado eu vou colocar o total. Total nada mais é do que a soma de todos esses termos aqui. Termos esse que é 2
mais 6, mais 8, mais 12. Esse valor vai dar 28. Certo? Somamos aqui e deu 28. Agora, pessoal, nós vamos aqui calcular a média. A média vai ser representada por um x. E nós vamos pegar o total, que nós acabamos de encontrar, que é 28, dividir pelo número de termos. O número de termos, pessoal, é a quantidade de elementos, de dados que nós temos. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4. Isso vai ser igual a 28 dividido por 4. Isso vai ser igual a 7. Então, a média vale 7. Agora, irei colocar uma equação aqui nessa coluna, em que nós vamos inserir xi menos a média que nós acabamos de calcular, fecharmos o parente e elevar ao quadrado. Ou seja, uma subtração seguida de 2 ao quadrado aqui, tá? Elevar a 2 ao quadrado. É isso. Subtrair x pela média e elevar ao quadrado. Certo? É isso. E nós vamos fechar a coluna aqui. Então, vamos calcular um por um. Abrir o parênteses e pegar a primeira linha aqui. E o dado é 2. Então, nós vamos colocar 2, seguindo aqui nossa equação, menos a média, que nós acabamos de encontrar, que é 7, fechar e elevar ao quadrado. Sempre lembrar, elevar ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 25. Então, nós vamos inserir aqui 25. Agora, nós vamos substituir a segunda linha, que é 6. O segundo dado, que é 6. Então, 6 menos a média, que nós acabamos de encontrar, fechar parênteses, elevar ao quadrado. Nunca se esqueça, pessoal, de elevar ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 e 1. Abrir parênteses, pegar aqui o nosso terceiro dado, que vale 8, subtrair aqui pela média por 7 e elevar ao quadrado. Isso aqui também vai ser igual a 1. E por fim, e não menos importante, abrir parênteses, colocar o 12. 12 menos a média que a gente acabou de encontrar e elevar ao quadrado. Pessoal, não se esqueça, pessoal, sempre eleve ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 25. Então, nós vamos anotar na nossa tabela 25. Então, para reduzir a poluição visual, eu irei aqui limpar nossa tela, retirando todos aqueles cálculos. Então, irei colocar aqui, pessoal, a soma dessa coluna aqui embaixo, tá? Então, vamos somar aí 25 mais 1 mais 1 mais 25. Isso aqui vai dar 52. Certo? Agora, pessoal, irei invocar a equação da variância. Primeiramente, irei apresentar para vocês o símbolo da variância. A variância é representada por S elevado ao quadrado. Isso aqui é o símbolo da variância. A variância é 1 dividido por n termos menos 1 multiplicado pela soma de exatamente, pessoal, olha, é multiplicado pela soma. Isso aqui é o símbolo de soma, tá? Por exatamente essa equaçãozinha que a gente fez aqui. Ou seja, x i menos x mostral elevado ao quadrado. Exatamente essa equação aqui. Ou seja, pessoal, o que esse símbolo de soma significa? Significa que cada
equação dessa aqui, ou seja, cada termo dessa aqui deverá ser somado, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, certo? Cada termo elevado ao quadrado aqui deverá ser somado e esse valor é igual a 52 que nós já calculamos, certo? Então, nós vamos colocar aqui S ao quadrado, ou seja, a variância, e já nós vamos substituir. Uma atenção, né, pessoal? Com relação a N, né? O que se vem dizer a N? O que é o N? N é o número de termos. Ou seja, nós já contamos 1, 2, 3, 4, certo? Então, nós vamos já fazer a substituição. Vou colocar aqui 52, certo? Ó, 52, que vem disso aqui, dividido por N menos 1, ou seja, 4, que nós já contamos, menos 1, certo? Isso aqui é igual a, então, 52 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 17,33. Lembra, pessoal, qual a unidade de medida? Nós falamos metro, né? Até esqueci de colocar aqui. Essa aqui é a medida em metros, certo? Então, essa unidade de medida aqui vai estar em metro quadrado, tá? Vamos calcular o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que colocar raiz quadrada em toda a equação aqui, tá? Então, isso significa que nós vamos colocar raiz quadrada em todo mundo aqui, inclusive no metro quadrado, tá? O metro quadrado também vai ganhar raiz quadrada. Vendo dessa forma, nós vamos cortar, então vai ficar S. S sem ser ao quadrado é desvio padrão, certo? Esse valor aqui vai ser aproximadamente 4,16 e corta metro, tá? Então, lembrando, isso aqui é o desvio padrão, certo? E está de acordo com o que nós vimos lá no começo, lá no conceito. Visto que variância sempre é ao quadrado e desvio padrão não é ao quadrado, é elevado a 1. Certo, pessoal? Então, resumindo, para encontrar desvio padrão é necessário calcular variância S2. Então, colocando aqui na raiz quadrada, anulamos aqui o 2 e encontramos desvio padrão. Tendo visto as unidades medidas também, elas recebem essa alteração. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!